Pessoal, tudo bom? Não sei se bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você vai ver esse vídeo, mas hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que o Senhor ardeu no meu coração hoje. Não desista, não pare. O Senhor vai renovar tuas forças, a esperança, assim como Ele fez comigo hoje. Ontem eu passei por algumas situações e eu chorei muito essa noite. E a minha única vontade era de desistir, era de parar, era de parar os meus projetos. Mas o Senhor, Ele usa pessoas, Ele usa circunstâncias, Ele usa, né, graças a Deus, mãos amigas, né, que para nos levantar, para nos ajudar a levantar. Isso aconteceu comigo também. Eu quero fazer uma oração em primeiro lugar, né? Pedir a Deus que venha abençoar essa palavra. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir perdão primeiramente pelos meus pecados, Senhor. Quero pedir, Senhor, que o Senhor proteja a minha vida, a minha família. Que o Senhor, meu Deus, abençoe cada pessoa, meu Deus, que assistir, Senhor, esse vídeo. Aonde essa mensagem chegar, Senhor, que seja para a Tua glória, Senhor. Que venha realizar o Teu propósito para mudar, transformar vidas, salvar, curar, libertar, Deus. Em nome de Jesus, abençoa todos, Pai, onde essa transmissão chegar. Bom, eu quero falar aqui sobre desistência, o sentimento de desistência. Ontem eu tive esse sentimento muito forte. Quando nós estamos passando por momentos de abandono, de rejeição, de traição, às vezes também situações em que você está há muito tempo, né, passando por uma batalha e chega um momento em que você está com desgaste, você está cansado. Você já lutou e parece que você nunca vai chegar ao ponto, né, da sua vitória. Mas eu quero falar para você que o Senhor, Ele nos chama a crer, Ele nos chama a confiar. Mesmo quando tudo ao redor diz que não, mesmo quando todas as circunstâncias dizem que nada vai acontecer. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus fiel. E quando eu estava meditando nessa palavra, primeiramente o Espírito Santo me trouxe à memória a história de Elias, né? Do profeta Elias, ali no livro de 1 Reis, quando ele, por um mandamento do Senhor, né? Ele estava ali combatendo os falsos profetas, combatendo a idolatria do povo de Israel. E então Elias, ele mata os profetas de Baal e os profetas de Aserá. E quando isso acontece, Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, uma mulher muito perversa, uma mulher que adorava falsos deuses, uma mulher muito cruel. E quando ela faz uma ameaça a Elias, por ele ter matado seus profetas, ela fala, né, que os deuses me façam outro tanto se amanhã eu não tiver matado Elias, se até amanhã eu não tiver matado Elias. Desculpa, gente, porque geralmente eu gravo ao vivo, né, e eu tô com dificuldade de falar as palavras, tá? E então, gente, o que acontece? Elias, depois de toda essa luta, né, de tudo que ele tinha feito, de todo aquele esforço ali, né, e por não ter tido, ele achou que ele estava sozinho, por não ter tido um apoio, por não ter tido ninguém ali por perto, né, para agradecê-lo, para reconhecer tudo que ele tinha feito, ele se sentiu esgotado, ele se sentiu com medo, ele se sentiu abandonado, sem forças para a caminhada, né? Então ele se esconde numa caverna. Ele se esconde numa caverna e ali naquela caverna ele deita e dorme profundamente, porque ele estava muito cansado. Ele estava com seu corpo muito cansado de tudo que ele tinha passado. Ele estava com seu emocional muito cansado de tudo que ele tinha passado, de sempre estar lutando só, de ter pouco apoio ou quase nenhum.
e de ser fiel ao Senhor, mas muitas vezes ele não vê ali o fruto do seu trabalho, né? Quantas vezes a gente não passa por essas situações? A gente está passando por uma batalha, ou a gente está investindo em algo na nossa vida, um projeto pessoal, um projeto familiar, né? Nos dedicando a alguém que a gente ama, nos dedicando no local de trabalho, mas muitas vezes nós não somos compreendidos, muitas vezes nós não somos valorizados, muitas vezes nós recebemos o mal pelo bem que nós fizemos. As pessoas nos retribuem com o mal, o bem que nós fizemos. Isso acontece. E vem o sentimento de decepção, e vem o sentimento de solidão, e vem o sentimento de que somos incompreendidos. E a nossa vontade também é de fazer como Elias, né? Nos isolarmos, nos afastarmos das pessoas, para que a gente não venha sofrer mais e desistirmos daquilo que nós estávamos ali tentando fazer, tentando conquistar, que estávamos ali fazendo e que estava no centro da vontade de Deus, e a gente acaba desistindo. E Elias, ele estava assim, desgastado, cansado, e ele deitou ali naquela caverna, e o Senhor manda anjos para Elias ali, para levarem pão e água. E então Elias levanta, come o pão, bebe a água, e ele deita novamente e dorme profundamente novamente. Então o Senhor envia novamente o anjo e leva pão e água para Elias. E Elias novamente, ele se deita e volta a dormir. E depois disso o Senhor novamente envia o anjo para colocar água e pão para Elias. E aí Deus, nesse momento, Deus conversa com Elias. Elias, por que você está aqui, Elias? O que aconteceu, Elias? E aí Elias começa a abrir o seu coração. Elias começa a contar de tudo que ele tinha passado, de como ele estava se sentindo só, não é? E às vezes a gente se sente só, a gente acha que só nós estamos fazendo o que é bom, só nós estamos fazendo o que é certo, esse sentimento de que nós somos injustiçados. Mas aí Deus fala com Elias: Elias, você não está só. Ainda existem 12.000 que não dobraram seus joelhos e nem beijaram a imagem de Baal. Então, naquele momento ali, o Senhor fala com Elias. E é algo que o Senhor quer falar para mim e para você nesse dia. O Senhor fala com Elias: Elias, levanta, bebe, come, porque ainda é longo o caminho que você tem a percorrer. Talvez você tenha chegado num momento que você acha que acabou, que não tem mais jeito, que os recursos não vão dar, que ninguém vai te apoiar, que aquilo que você estava lutando para restaurar não tem jeito, vai realmente se perder, vai realmente ser destruído. Mas eu quero te falar, meu irmão, hoje o Senhor Jesus Cristo te diz: levanta. Ele está trazendo água da vida, Ele está trazendo pão da vida, que é Jesus. E Ele está te fortalecendo para você seguir a sua jornada. Eu não sei quais são os propósitos do Senhor na sua vida, mas o Senhor diz para mim e para você: não é hora de parar, não é hora de desistir. Recobre as suas forças na oração, recobre as suas forças indo à igreja, recobre as suas forças ouvindo louvores, conversando com outros irmãos. Confie em pessoas que você vê que são realmente de oração, pessoas que são realmente ali uma vida na presença de Deus. Conte o que você está passando. A palavra do Senhor diz que nós temos que confessar os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas dores para os nossos irmãos. E aí nós vamos ajudar um ao outro. Isso é igreja, né? Isso é o amor de Deus. Nós somos família e nós podemos sim contar com aqueles que são de confiança e abrir o nosso coração e pedir ajuda em oração. Isso é muito importante. Isso nos fortalece muito. Estar na igreja, ouvindo a palavra, estar em casa, se você conseguir ler a palavra, se você conseguir orar.
Porque há momentos que a gente não consegue nem orar. Há momentos que a gente não consegue nem orar. A gente só consegue chorar, a gente só quer ficar deitado, a gente só quer ficar isolado. E não é essa a vontade do Senhor para nós. A vontade do Senhor não é que a gente pare. Só acaba quando Ele diz que acabou. A última palavra vem dele. E nada é impossível para o Senhor. Mas nesses momentos que nós estamos ali em dor, nós estamos ali em desespero, que nós estamos sofrendo, nos sentindo só, a gente esquece da fidelidade de Deus. A gente se esquece das promessas e a gente acaba se esquecendo de que para Ele nada é impossível. A gente olha para um lado, a gente olha para o outro, a gente fica lembrando na cabeça tudo que a gente passou, tudo que a gente tentou, todos os esforços que a gente fez. E aí a gente chega assim à conclusão de não adianta, não vou tentar mais, chega, não, acabou, para mim não tem mais jeito. E é incrível, né? Como Deus ele trabalha. Essa mensagem não chegou para você em vão, ela não chegou para você por uma coincidência. Mas assim como o Senhor fez comigo, Ele usou a minha filha para falar comigo. E o Senhor quer falar com você também. Quando eu e você nascemos, nós já temos um inimigo, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, Satanás. O diabo, ele só veio para roubar, matar e destruir. E ele nos odeia porque nós somos a criação de Deus. E porque para nós há esperança. Para nós, Deus ainda pode transformar, restaurar, curar. Deus pode abrir portas. Deus pode fazer milagres que você nem imagina, que eu nem imagino. E por isso ele nos odeia, porque ele está condenado. Para ele não há mais esperança, para ele não há mais salvação, para ele não há mais Deus, não há mais misericórdia, não há. Ele já está condenado e por isso ele me odeia, por isso ele te odeia. E tudo que ele puder fazer para tentar minar as nossas forças, para tentar nos fazer parar, para tentar fazer a gente desistir dos planos de Deus, ele vai fazer. Ele vai usar ele vai usar outro, ele vai usar pessoas para falar coisas que magoam o nosso coração, ele vai usar pessoas para tentar nos parar, tentar nos desanimar. E eu me lembro muito da história de Jó, né? Você sabe a história de Jó, ela é muito conhecida. A palavra diz que o diabo quis, né, ali uma permissão de Deus para testar a fé de Jó. E Deus, nunca vamos saber porquê, né? Muitos tentam aí, né, dar uma explicação, mas a Bíblia não dá uma explicação, né? Não temos como realmente com certeza falar porquê Deus permitiu Jó passar por aquela situação. Mas foi um sofrimento tão grande, né? O diabo destruiu todas as propriedades de Jó. Ele matou todos os animais que ele tinha. Ele tirou todas as riquezas que Jó tinha. E ele também matou os 10 filhos de Jó. E naquele momento de desespero, a sua esposa fala para Jó, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa, por que você ainda permanece fiel, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó fala, né, a famosa frase: mulher, tu falas como uma doida. Recebemos o bem de Deus com prazer, e o mal não vamos receber? Então, Jó, ele teve ali uma atitude de fé, uma atitude que engrandeceu o nome do Senhor, porque ele declarou confiança, ele declarou uma fé no sobrenatural, ele declarou um coração totalmente rendido a Deus. Senhor, haja o que houver, Senhor, venha o que vier, eu vou continuar te amando, eu vou continuar confiando em ti, eu vou continuar crendo no teu poder, na tua bondade. E aí aconteceu que, ali durante aquele processo de luto, os 3 amigos mais fiéis, mais companheiros, mais próximos de Jó, eles vieram para consolar Jó. Bom, o objetivo era esse, né? E ali eles ficaram por 7 dias, ali próximos a Jó, apenas em silêncio. Foram 7 dias em que eles apenas ficaram em silêncio ao lado de Jó. E Jó, completamente abalado, também em silêncio.
Mas depois de 7 dias, Jó, ele cessa aquele silêncio e ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. E os seus amigos que iam para consolar Jó começam a acusar Jó, começam a falar palavras para Jó de acusações, para desanimá-lo, para culpá-lo de tudo que aconteceu. Imagina, né? Tudo que Jó passou. E os melhores amigos dele começam ali a falar que tudo era culpa dele, que ele estava colhendo o que ele plantou, que Deus estava pesando a mão sobre ele. Então, assim, o desespero de Jó só aumentava. Ele fala, né, mais na frente, que todos começaram a desprezar, né? Ele também foi atingido por uma doença, não se sabe se era lepra, qual doença era que Jó passou, que o corpo dele estava coberto de feridas e de pústulas de pus. E Jó fala que ele cheirava mal, que o hálito dele cheirava mal, que as pessoas já não queriam mais ficar perto dele. E que ele, que era um homem honrado e respeitado, um homem que era reconhecido por ser generoso, um homem que era reconhecido por ser sábio, um homem que era reconhecido por ser próspero e por ser um homem abençoado por Deus, agora ele era tratado pelas pessoas com zombaria. Agora ele era tratado pelas pessoas com desprezo. Ele foi abandonado por todos. E a dor de Jó era tamanha que, ao longo do livro, você vai vendo que Jó ele começa a murmurar. Ele começa a questionar Deus. Muitas vezes Jó fala: por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Até quando? E nós também, quando estamos passando por um momento de uma aflição muito grande, momentos em que as nossas emoções são ali atingidas, que o desespero bate, a gente não consegue mais ver uma luz no fim do túnel, a gente deixa de enxergar que Deus está ao nosso lado, que Ele está no controle. E Jó começou naquele desespero, a gente também faz isso. Mas Deus, espera aí, Deus, eu sou fiel, Deus, eu sou teu filho, Deus, eu sou dizimista, mas Deus, eu vou na igreja, mas Deus, eu ajudo os pobres, mas Deus, eu oro, mas Deus, por quê? Por quê? E Deus ficou calado naquele momento, ficou calado por muito tempo ali. E Jó, naquele desespero, os amigos acusando ele. Mas quando chega no capítulo, acho que é o capítulo 40, Deus fala com Jó e começa a questionar Jó. Deus quebra o silêncio e fala: Jó, vem cá, você fala que você é tão inocente, que você é tão santo, que você é tão grande, que você é tão sábio, E você, Jó, vem cá, Jó, onde você estava quando eu criei a terra, quando eu criei os oceanos? Aonde você estava, Jó, quando eu criei os pássaros, quando eu criei todas as belezas e as maravilhas que existem no mundo? Onde você estava, Jó? E ali Deus vai conversando com Jó e mostrando para ele como ele é frágil, como ele é pequenino, como ele é apenas, né, como Deus fala lá no livro de Isaías, o bichinho de Jacó. Porque, gente, é isso que nós somos diante de Deus. Aquele bichinho que tem lá na goiaba, sabe? Quando a goiaba fica muito madura, quase apodrecendo, né? Vai surgindo, aliás, quase podre ou já podre, né? Sai aquele bichinho da goiaba. Deus, ele fala que nós somos como aquilo dali. Frágeis, nós somos frágeis. Nós somos dependentes de Deus. Nós, sozinhos, sem a ajuda de Deus, nós não podemos nada. Podemos algumas coisas, a gente conquista algumas coisas, a gente vence algumas batalhas, sim. Mas sem a ajuda de Deus, sem a presença de Jesus, quando chegarmos verdadeiramente numa provação muito grande, num ataque muito forte do inimigo, quando nós passarmos por uma dor, uma solidão, um momento de fracasso financeiro, um momento de abandono, de traição, sem a ajuda de Jesus, nós não vamos conseguir suportar, nós não vamos conseguir continuar a caminhada. E era isso que Deus estava alertando a Jó.
Então Jó, ele começa a se quebrantar. E ele começa a reconhecer que ele é dependente de Deus. E ele começa a declarar, né, a sua fé. Ele começa realmente a entrar num processo de quebrantamento, de arrependimento e de declarar a sua fé. E ele fala: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Então ele começa a declarar a sua fé. Eu sei, eu conheço Deus, ele é fiel, ele é bondoso, ele vai mudar essa situação, ele vai se levantar e vai vir em meu socorro. E é isso também que nós temos que fazer, sabe? Mesmo no momento de desespero, ainda que você tenha murmurado, ainda que você quase tenha desistido da fé, ou talvez até você tenha realmente se afastado de Jesus, é momento de você voltar, meu irmão, minha irmã. É momento de você voltar e reconhecer que Ele é a tua força, que Ele é a tua esperança, que Ele é a tua salvação, que é Ele quem vai segurar nas tuas mãos e ajudar a essa situação ser transformada. E você voltar a sorrir, e você voltar a sonhar, e você voltar a conquistar, e você voltar a estar no centro da vontade de Deus, vivendo de uma maneira que agrada a Ele, e vivendo também, recebendo a graça, sabe, o sustento, o amparo, a proteção, a paz que excede todo entendimento. É hora de voltar ao centro da vontade do Senhor. Se você se afastou, volte. Se você está abalado, desanimado, não quero mais ir para a igreja, não quero mais ir para o pequeno grupo, não vou mais cantar na igreja, não vou mais sair pelas ruas para fazer evangelismo, eu não vou mais, já deu, eu estou cansada, eu estou cansado, é muita incompreensão, ninguém me apoia, e talvez um problema na família, talvez um problema no casamento, talvez um problema com algum filho, algum parente, uma enfermidade, um vício. Não desista, não pare. Não desista de crer, não pare. O Senhor, Ele é socorro bem presente na tribulação. E quando Jó, ele começa a se quebrantar e ele começa a entender, né, que Deus nunca deixou de estar ao lado dele, Deus nunca perdeu o controle. E aí ele se volta e começa a orar pelos seus amigos. Sim, aqueles amigos que haviam ferido ele, que haviam ali sido um instrumento ali para desanimar, para derrubar Jó, né? Para acusar, para ferir as emoções de Jó. Desculpa, gente, está balançando, porque eu tenho dores crônicas no braço e é difícil ficar segurando o celular, tá? Então, gente, Jó, ele começa a enxergar, sabe, a misericórdia de Deus. Sabe que Deus, ele é tão misericordioso conosco. Eu estava vendo minha pastora falando sobre misericórdia. A palavra misericórdia significa você sentir a miséria do outro. A miséria em que sentido? Você vê que ele precisa de compaixão porque ele está muito pior do que você. Uma pessoa que está te ferindo, uma pessoa que está te fazendo mal, uma pessoa que está tentando te derrubar, na verdade, ela está longe da presença de Deus. Ela está sem a presença do Espírito Santo, ela está cheia de amargura, é uma pessoa em tormento, é uma pessoa que se deixou ser levada pela inveja, pela maldade, pela crueldade. E Deus, Ele quer que a gente enxergue isso, que aquela pessoa é digna de misericórdia. Da gente sentir o tanto que ela está vazia de Deus, da gente sentir o tanto que ela precisa de Jesus e que o sangue de Jesus foi derramado por cada um de nós. O sangue de Jesus foi derramado pela humanidade. Não há sequer uma pessoa que Deus não se importe, que Jesus olhe e não veja valor. O sangue dele foi derramado por todos. E até aquela pessoa, meu irmão, minha irmã, que você acha assim, que pessoa ruim, talvez você já chegou até a desejar o mal para essa pessoa. Não é essa a vontade do Senhor. O perdão, ele não cura só o outro, ele cura principalmente a nós. Porque a mágoa, o rancor, o desejo de vingança é você estar tomando o veneno achando que o outro vai morrer. Não vale a pena alimentar mágoa, não vale a pena alimentar rancor. Libere perdão.
Não significa que você vai continuar caminhando junto. Não significa que você vai continuar sendo best friend. Não significa que vai ter mais relacionamento. Às vezes é impossível. Às vezes tem que cada um ir para um lado. Você tem que seguir a sua vida e deixar o outro seguir a vida dele. Mas você vai limpar o teu coração. Você vai ali limpar o teu coração para que a presença de Deus habite, porque Deus não habita em coração cheio de rancor, cheio de desejo de vingança. Deus não habita nisso, meu irmão, minha irmã. A bênção do Senhor está na gente fazer aquilo que o agrada, desejar o bem, não importa quem, orar por aqueles que nos perseguem, abençoar os que nos amaldiçoam, amar os que nos odeiam. Como é difícil, meu Deus! Jesus disse que a porta é estreita, que estreito é o caminho que conduz à salvação. E eu e você vamos ter que passar por esse caminho estreito, meu irmão. De aprender a perdoar, de aprender a orar, pedir a Deus pela salvação, que Deus perdoe e abençoe aqueles que nos fizeram mal. E quando Jó fez isso, a palavra do Senhor diz que Deus ele mudou a sorte de Jó. Olha o que aconteceu. Deus mudou a sorte de Jó. E Deus deu em dobro tudo que Jó tinha. A prosperidade, amigos, a felicidade em família. Deus deu mais 10 filhos para Jó. E a Bíblia fala que as 2 filhas de Jó, né? Eu não vou lembrar o nome delas não. Eram as mais belas daquele local. E Deus ele restaurou Jó, restaurou a sua vida espiritual, o seu casamento, a sua alegria em família, a sua alegria com os amigos. Deus restaurou, né, o ministério que ele tinha, porque Jó, ele era um homem que socorria. Todos os que estavam ali aflitos procuravam Jó. Ele ajudava materialmente, ele ajudava com conselhos. Ele fala sobre isso, que as pessoas paravam para ouvir os seus conselhos. Então, que eu e você possamos aprender com a história de Jó. É difícil, meu Deus, como é difícil, gente. Como é difícil, a nossa vontade é de falar, pega ele, Jesus. É ou não é? Essa é a nossa vontade, mas não é a vontade do Senhor. E Jó, ele declara no capítulo 42, depois de tudo isso que ele passou, de tudo isso, toda essa experiência com Deus, ele declara, Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode, aleluia, falhar. Que nenhum dos seus planos, Senhor, não podem ser destruídos. Mas tudo, a tua boa, santa, perfeita e agradável vontade se cumprirá. Tão somente nós precisamos não parar, não desistir, não nos entregarmos a mágoa, rancor, desejo de vingança, desejo de desistir, duvidar de Deus, reclamar. É hora de nós reafirmarmos a nossa fé. É hora de nós nos enchermos do Espírito Santo. Mesmo com poucas forças, procure ajuda, não fique só. Procure pessoas para orar por você, vá para a igreja. Coloque louvores, pregações, clame o sangue de Jesus. Se você não tem forças de orar, apenas clame o sangue de Jesus. Senhor, me cobre com teu sangue, cobre a minha família com teu sangue. Senhor, me livra de todo mal e vá apenas, ainda que em lágrimas. Mas não perca a sua fé, o Senhor é contigo. O Senhor jamais abandona um filho seu. Eu quero fazer uma oração por você. Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, aonde essa transmissão chegar, Pai, eu não sei onde, eu não sei se alguém vai ouvir, eu não sei, Senhor, se 1, se 10, importa que a Tua palavra é viva e poderosa, Senhor, e a Tua palavra jamais passará. Que aonde essa transmissão chegar, Senhor, que o Senhor esteja restaurando famílias, restaurando casamentos, Pai. Que o Senhor venha libertar de vícios, que o Senhor, Pai, venha restaurar a paz no lar, a vida financeira, profissional.
Restaura os sonhos, Pai. Os sonhos no ministério, Senhor. Os sonhos na vida pessoal. Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nada há impossível para Ti. Perdoa as vezes que murmuramos. Perdoa as vezes que sentimos desejo de desistir e nos esquecemos que o Senhor está presente, que o Senhor é fiel e que na hora certa tudo o Senhor vai transformar. Obrigada pelo Teu amor, por Tua graça e por Tua bondade. Nós Te adoramos e Te agradecemos, ó Deus de amor, no santo nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus, deixe um like, curta, deixe um comentário, inscreva-se no canal se não é inscrito. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo.